Eu posso garantir para você que todas as histórias que nós encontramos nas Sagradas Escrituras são histórias maravilhosas. São histórias onde cada escritor, sob inspiração divina, transcreveu aquilo que o Espírito de Deus estava lhe falando. E nós podemos, com toda a tranquilidade, com toda a certeza, crer no que está escrito na Bíblia Sagrada. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E é o Espírito Santo quem vivifica essa palavra. É por isso que essa palavra é sempre nova. Por isso que essa palavra nos traz exortação, edificação, e serve para a nossa santificação. Eu quero, nessa manhã, ler parte de uma história que eu tenho como as das mais extraordinárias. No livro de 1 Samuel, a partir do versículo 9 até o versículo 18. Amém? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Amém? Quando você vê a história de Ana, que começa no capítulo 1, a partir do versículo 1, você vê que seu marido se chamava Elcana. E ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Eles moravam na região montanhosa de Efraim. E todos os anos eles subiam da sua cidade para adorar o Senhor dos exércitos em Siló. Naquela época, uma mulher que não gerava filhos, era desprezada pela sociedade. E por conta disso, Penina procurava inquietá-la, a provocava, com o objetivo de aborrecê-la. Mas Elcana amava mais a Ana. E no dia em que oferecia sacrifícios, ele costumava repartir com sua mulher Penina
e com todos os seus filhos e suas filhas. Mas para Ana, ele dava porção dobrada. Nós podemos dizer que Elcana demonstrava na prática o seu amor por Ana. Em nosso texto bíblico, Ana foi até o templo e clamava ao Senhor para lhe conceder-se filho. Como ela orava, como diz o texto, em voz baixa, seus lábios se moviam rapidamente. O profeta Eli achou que estava embriagada e lhe repreendeu. Eu faço 3 perguntas. O que estava acontecendo com o profeta para ter essa interpretação do estado de Ana totalmente diferente da realidade? Será que confundiu emoção com revelação? Será que o coração do profeta tinha se tornado insensível? Nós podemos imaginar que o coração do profeta não estava alinhado com Deus. Podemos imaginar. Mas na realidade não sabemos o que se passava na mente e no coração de Eli. E a sua atitude chama a nossa atenção para a realidade de que estar na igreja, participar dos cultos, louvar, adorar, levantar as mãos, chorar, não significa estar alinhado com os princípios bíblicos. A cegueira espiritual, igreja, tem início quando a pessoa passa a dar mais importância às suas próprias conclusões. Quando lemos 1 Samuel, no capítulo 3, nós podemos perceber claramente, comprovar que o profeta não estava mais distinguindo a voz de Deus com clareza. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é se os princípios bíblicos têm se tornado uma formalidade distante e impossível de se tornarem reais em nosso viver diário. Será que a busca da santificação tem sido realidade em nossa vida? Temos uma facilidade para julgar os outros e imaginar o que está acontecendo, quando deveríamos olhar para nós mesmos. E o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, é muito conhecido. Procurai viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não se trata de religião, não se trata de religiosidade. Nós sabemos que a própria palavra de Jesus declara que Deus não está à procura de religiosos, mas de adoradores que o adorem no espírito e em verdade. Você pode discordar das ideias de alguém, mas não deve deixar de exercer o amor de Deus para com ela. E sabe, irmãos, eu acredito que o mais forte disso é permanecer determinado em proclamar a palavra do Senhor a quem quer que seja. Determinado a proclamar que somente Jesus Cristo é o Senhor para o louvor e a glória de Deus. Deus não faz nada por acaso. Deus não improvisa.
Deus planeja minuciosamente cada coisa. Deixa eu repetir algo que sempre digo aqui. Deus planejou detalhadamente a sua vida, a nossa vida. Mas Ele sempre nos lembra, e o Espírito Santo nos faz lembrar, e Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não devemos nos deixar vencer pelas dificuldades da vida. Então nosso coração precisa estar cheio do amor de Deus. E o que tem que determinar as nossas ações não são as palavras e atitudes contra nós, mas o que Jesus tem nos ensinado através das Sagradas Escrituras. Quantas vezes saímos disso? Eu já falei aqui para os irmãos, tenho falado quantas vezes tem que voltar e pedir perdão. E as situações que eu fico clamando ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, não me faça voltar. Eu já estou pedindo perdão. Mas tem situações que Ele diz assim: volta lá. Enquanto não faço isso, não tenho a tranquilidade e a paz de continuar. Cada um tem a sua opinião pessoal. Agora, se eu disser que é fácil ou que é impossível, é porque não tenho procurado viver conforme os princípios bíblicos. Não é fácil, mas não é impossível. Receber palavras contrárias e agir conforme a palavra nos ensina. Todos passamos por dificuldades, algumas idênticas, todavia servimos ao mesmo Senhor. Nós temos que pensar bastante. E todas as nossas atitudes e palavras geram consequências. Que nós só temos a oportunidade desta vida para testemunhar o nosso Redentor. Só temos a oportunidade desta vida. E às vezes para algumas pessoas a cada dia torna-se mais difícil, porque vai se acostumando com o evangeliquez. E nós temos que ter muito cuidado com isso, para que as coisas não venham a se tornar uma repetição na nossa vida. Não se preocupar com a liturgia do culto, mas aquilo que Deus está falando conosco. Abrir a mente e o coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Lá no Salmo 100, de verso 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então nós podemos dizer que servir a Deus não é apenas durante os cultos, mas em cada momento da nossa vida. Onde quer que estejamos. Eita. Mesmo quando não acordamos com um bom humor, mesmo quando os problemas querem tomar conta, quando eles querem ditar os nossos dias, e quantas vezes quando percebemos a coisa já está acontecendo, aí o Espírito Santo diz: para, não é assim que você tem que agir. Pode parecer algo distante a ser alcançado, porém a presença do Espírito Santo nos dá forças, nos dá sabedoria, nos dá o discernimento e nos capacita para que possamos colocar em prática o ato contínuo de adoração. Quando está lidando com aquele cliente especial, diante das dificuldades que não são rotineiras, mas que surgem repentinamente,
Você está colocando em prática o ato contínuo de adoração quando está procurando aplicar no seu viver diário os princípios divinos. Começa no pensar, aquilo que eu tenho alimentado a minha mente, aquilo que eu tenho aceitado, aquilo que eu tenho permitido, no falar e no agir. Agora, o texto bíblico nos mostra que depois que Ana contestou as palavras de Eli, afirmando ser uma mulher angustiada, que não bebeu vinho nem bebida forte, mas derramou sua alma diante do Senhor, Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ana saiu da presença do profeta, voltou para onde estava, se alimentou e o seu rosto, a sua face, não demonstrava mais tristeza. Ela deixou a aparência de... Sabe por quê? Porque o que ela guardou no coração não foram as primeiras palavras do profeta, mas as últimas palavras. Palavras proféticas para a sua vida. Meus amados irmãos, o que devemos guardar em nosso coração são as palavras de bênçãos que recebemos. As palavras duras e erradas ao nosso respeito não devem ter lugar de destaque, eu digo até, não devem estar em nenhuma prateleira do nosso coração. Não é que você vai bater amnésia, mas que todas as vezes que você lembrar, você vai liberar perdão. Você vai falar. Mas eu não sinto. Perdão não é questão de sentimento. É questão de obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque palavras duras, palavras erradas ao nosso respeito, são palavras que não nos farão bem. E estava no coração de Ana, até aquele momento, talvez fossem as provocações de Penina, mas a sua tristeza de não ter gerado um filho. Mas pastor, isso é difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Colocar isso em prática é um exercício de fé. O terrível é quando a pessoa se acostuma com a palavra e tudo que ela escuta vem como uma crítica. Não, não. A palavra que vem para edificar, consolar e exortar. Exortar, edificar e consolar. Eu me lembro que a ordem dos fatores não altera o produto. Aleluia, aleluia. Agora entendam uma coisa. Que o discernimento espiritual é fundamental para uma vida de santificação. E você pode pedir isso a Deus. Para me dar o discernimento. Não é um discernimento lógico. É o discernimento espiritual. Viver segundo o Espírito deve ser uma determinação de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Determinação diária, digo contínua, crescendo. Não podemos viver não podemos viver pelos sentimentos mais nobres. Ou os mais elevados pensamentos. A palavra nos diz que nós temos que viver por fé. Somos convocados a viver por fé.
mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. A nossa caminhada na terra está sendo acompanhada pelo Espírito Santo. E isso começa em nosso ser interior. Na disposição e na determinação de aceitar as mudanças que o Espírito quer operar em nossa vida. Eu fico imaginando que, por alguma razão, o profeta Eli não teve o discernimento espiritual em ação para interpretar corretamente o que se passava com Ana. Isso não tira dele a condição de homem de Deus. Eu não estou dizendo que ele tinha que adivinhar o estado de Ana. Porém, a sua palavra foi totalmente fora do contexto, fora da realidade. Isso deve chamar a nossa atenção, igreja, para o fato de que não podemos nos deixar levar por tudo que se passa ao nosso redor. Mas precisamos manter ativa a nossa comunhão com Deus. Cada geração tem as suas dificuldades, porém nós somos ensinados a depositar a nossa fé em Deus e confiar plenamente nele. Nós não devemos procurar desculpas pelo fato de termos clamado insistentemente ao Senhor, com orações, súplicas e ações de graças, e não termos recebido a resposta que gostaríamos. Você sabe disso. A vontade de Deus é soberana. Ele sempre nos responde com o melhor. Mesmo quando sofremos, mesmo quando choramos, o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Para que tenhamos discernimento espiritual, precisamos apresentar continuamente a nossa vida diante do Pai Eterno. Isso significa manter o temor do Senhor ativo em nosso coração e em nossa mente, para que não sejamos influenciados pelo mundo que jaz no maligno. Com toda certeza, isso é exercício contínuo de fé. Finalizo enfatizando mais uma vez que o discernimento espiritual requer uma vida comprometida com o Senhor. Isso jamais será sinônimo de uma vida perfeita, mas de uma vida submissa ao Espírito Santo. Então, nunca espere perfeição do seu semelhante. Não, por favor, não. Não encontre somente os erros, as falhas ou as dificuldades de alguém, mas encontre as virtudes. E todas as vezes que encontrar erros ou falhas, olhe para você mesmo, faça uma autoanálise, mas ore apresentando aquela vida diante do Senhor. Não fique falando para os outros, mas ore apresentando diante do Senhor. Eu destaco 4 coisas que nunca poderão nos faltar: a oração,
a palavra, a dependência incondicional do Espírito Santo e o vigiar e orar em todo o tempo. E a história de Eli com relação a Ana sirva para que possamos aplicá-la em nossa vida, para que estejamos espiritualmente acordados, clamando ao Senhor por misericórdia e não procurando justificar as nossas falhas diante do Senhor, dizendo: eu sou humano, tenho falhas porque sou falho, porque sou imperfeito. Mas que possamos dizer: ô Senhor, eu desviei por alguns instantes o meu olhar de Cristo. Quando a gente desvia o olhar dele, a gente sai do caminho. Pode ser um pouco para a esquerda, pode ser um pouco para a direita, mas a gente tem que manter o olhar firme. Não tenha nenhuma dúvida de que o Senhor continuará nos abençoando, de que o Senhor continuará nos ensinando, de que o Senhor continuará nos amando e pacientemente consolando, confortando, reanimando, capacitando, para que verdadeiramente possamos viver cada dia para o louvor da sua glória. Amém? Fiquemos de pé.